Quem trouxe a Bíblia, quiser acompanhar, está em Lucas, capítulo 14, versículo 26. Amém? Se alguém vem a mim e não me ama mais do que seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não carrega sua cruz e me segue, não pode ser meu discípulo. Quem de vós, querendo fazer uma construção, antes não se senta para calcular os gastos que são necessários, a fim de ver se tem com que acabá-la, para que, depois que tiver lançado os alicerces e não puder acabá-la, todos que virem não comecem a zombar dele, dizendo: este homem principiou a edificar, mas não pôde terminar. O qual é o rei que, estando para guerrear com outro rei, não se senta primeiro para considerar se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000. De outra maneira, quando o outro ainda está longe, envia-lhes embaixadores para tratar de paz. Assim, pois, qualquer um de vós que não renuncia a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é coisa boa, mas se ele perde o seu sabor, com que recuperará? Não servirá nem para a terra, nem para adubo, mas será lançado fora. O que tem ouvido para ouvir, ouça. Palavra da salvação. Muito bem, irmãos. Palavra também dura nessa manhã, né? Uma palavra de Deus, ela é sempre uma palavra de aperto para a gente. Ela está sempre nos apertando. Aqui hoje o Senhor fala da cruz, né? A gente quer falar um pouco sobre a cruz. Estamos chegando perto da Semana Santa, Domingo de Ramos está chegando. Semana Santa, a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, a cruz que nós temos que carregar. A condição que Jesus fala para nós, ele pega pesado, ele não dá moleza. Se aquele que quiser seguir a ele, realmente o caminho é estreito. Em Mateus capítulo 7, versículo 14 seguinte ali, fala que largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição, porém estreito, apertado é o caminho que leva à vida e à subida. Né? Caminho para o inferno é para baixo, escada rolante, sem corrimão, com chute na bunda. Para o céu é subida, é estreito, é apertado, é difícil. Olha bem o que Deus fala aqui. Aquele que quiser me seguir. Tem a condição. Se você quer, você pode não querer. A gente pode não querer seguir esse caminho de cruz de Jesus que ele seguiu. Ele não precisava seguir esse caminho. Mas só ele poderia, só ele tinha a chave. E isso está escrito em Isaías 22, 22. Vamos ver se eu pego aqui. Ver se está marcado aqui. Se não tiver. Porei sobre os seus ombros a chave da casa de Davi. Quem é que coloca a chave em ombro? A chave a gente coloca onde? Num bolso? Numa mochila? Num chaveiro? Porei sobre os seus ombros a chave da casa de Davi. Se ele abrir, ninguém fechará, e se ele fechar, ninguém abrirá. Quem é que carregou uma chave no ombro?
Nosso Senhor Jesus Cristo. É o único que poderia, com a chave da cruz, abrir de novo a porta lacrada, fechada, através da desobediência, do pecado de Adão e de Eva. Quem que pecou no paraíso? Foi Eva? Foi Eva? Quem pecou no paraíso foi Adão. Deus não tinha conversa com Eva. Deus tinha uma conversa com Adão. Adão era o cabeça. Adão era o chefe. Adão é que tinha o cajado. Adão que foi o que Deus fez primeiro. Foi para Adão que Deus falou. É com Adão que Deus falava. Adão se deixou seduzir. Quem pecou primeiro foi Adão. Ah, mas foi primeiro foi Eva, foi Adão. Adão que não sentou direito com Eva e falou, olha, converter ela, pregou para ela, anunciou o evangelho para ela, falar do amor de Deus para ela e falar que lá não se mexe. Vocês vão ser mortos se mexer ali. Aí o que o demônio falou para Eva? Não! Não é assim não. É que se vocês comerem essa fruta, vocês vão ser como Deus. No lugar de acreditar no que Deus falou, eu acredito no que o demônio fala. O demônio fala. Hoje o mundo está assim, sabe? Prefere escutar o que o mundo fala do que Deus fala. Prefere escutar o que os coaches falam do mundo aí, as pessoas que estão aí tentando levar uma vida frívola, uma vida boa, quer ter tudo nesse mundo e quer Deus em acréscimo. Em Mateus 6,33 fala que é para me buscar em primeiro lugar. As demais coisas virão que você precisa. Não o que você quer. Você nunca vai ter o que você quer. Você com Deus vai ter o que você precisa. Agora, se você quer viver no mundão, você pode até ter o que você quer. Só que você não vai ter Deus por acréscimo, não. Santa Catarina de Sena teve uma revelação. Santa Catarina de Sena. Uma revelação e uma resposta para que muitos de nós aqui, já pessoas falaram para nós e você já questionou, já pensou, com certeza isso. Por que que os ímpios prosperam, as pessoas pecadores prosperam, vão bem, parece que estão mais felizes que a gente, não sofrem que nem a gente, não passa dificuldade que nem a gente? Você já se perguntou isso, sim ou não? Por quê? Santa Catarina de Sena, conversando com Jesus, ele respondeu. Sabe por quê? Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Tá? Sabendo que essas pessoas não vão ter o paraíso, ele paga o bem que elas fazem aqui na terra para elas. As caridades que elas fazem, uma cesta básica que dá, uma bondade que dá, um empregado que coloca para trabalhar, ajuda um aqui, ajuda um a outro ali, ajuda um cara no trânsito, faz toda a caridade que é feita para Deus ou em nome de Deus, ou não, ou fez para o ser humano, Deus paga. Então Deus paga, o que ela quer? Ah, eu quero ter dinheiro, eu quero ter as coisas. Tá bom, você quer? Você não está querendo o céu, né? Você quer isso aí? Tá bom, estou te pagando. Te pago, você vai ficar bem, você vai estudar, vai ser um bom médico, você vai ser um bom profissional, é isso aí que você quer? Beleza? Vou te pagar. Porque você tratou desse pequeno meu, porque você está fazendo direitinho o que você está fazendo, tá, mas estou te pagando. Você está cuidando dos enfermos, tá? Estou te pagando. Está recebendo bem, está tendo todas as coisas nessa terra que está tendo. Só que não vai ter o céu em acréscimo, não. Agora aquele que... Oh, meu anjo, obrigado, meu anjo. Deus te abençoe. Aquele que resolver seguir a Jesus e querer ir para o céu, passar por esse caminho apertado, estreito, Jesus Cristo, ele mostrou um caminho. Qual é o caminho? Eu sou o caminho. João 14,6. Se eu passei por essa cruz, se eu recebi essa cruz no ombro, a chave para a sua salvação também é a cruz. Não adianta fugir dela. E muita gente fala assim, a minha cruz é minha mulher. A minha cruz é meu filho. A minha cruz, sabe qual que é a sua cruz? A sua e a minha cruz somos nós mesmos. Não existe ninguém pior do que nós. Não existe ninguém mais difícil do que nós. Porque se nós estivéssemos convertidos mesmo, não teria ninguém que podia nos atrapalhar. Ninguém cansa
porque está amando. A pessoa cansa porque está amando pouco. Ninguém cansa de perdoar. Ah, eu estou cansado de perdoar. Você cansa porque você não perdoa de coração. Tudo que a gente faz de coração a gente não cansa. Tudo que é feito com amor não se cansa. Porque o amor de Deus ele é infinito, ele é abundante, ele é um poço artesiano, é um aquífero guarani que está aqui debaixo do nosso... A abençoada vem aqui tomar minha água aqui ainda. Vai tomar. Bebe aí, criatura. Pé no chão, parecendo uma índia. É o apocalipse. Então, gente, tem aquela historinha que com certeza vocês, no começo que entrou na igreja, vocês já escutaram, da cruz. Foi feita aquela dinâmica, todo mundo ali na frente da igreja, o padre chegou e falou assim, gente, cada um pega a sua cruz, lá em cima daquele monte é o paraíso. Então cada um pega a sua cruz e leva a sua cruz. Aí o cara começou a carregar a sua cruz de 3,5 metros de comprimento, dessa grossura assim, 20 por 20, um peso infeliz. Todo mundo ali arrastando aquela cruz, tinha uns que não conseguiam nem sair do lugar com a cruz ainda, o outro já querendo com pressa, chegou, andou ali 1 quilômetro, falou, Deus o livre, guarde. Serrotinho já estava ali por perto, já levou na mochila um serrotinho. Vou cortar 50 centímetros dessa bexiga, dessa cruz aqui. Vou aliviar esse negócio. Quero andar mais rápido, quero chegar lá logo. Cortou 50 centímetros, guardou o serrotinho na mochila dele, continuou subindo o monte, subida. Subiu mais 1 quilômetro, tá pesada demais essa cruz, o povo tudo lá atrás ainda, outros nem tinham saído do lugar com a cruz ainda, tão pesada que era a cruz do cara. Não se converteu ainda, não mudou de vida, não se transformou, a cruz está lá parada. Não chega no Calvário, não chega no momento do sacrifício. Ele cortou mais um pedaço, 2,5 metros ficou. 3,5 metros ficou 2,5 metros. Foi chegando, foi subindo. E os outros, uns mais longe dele, outros lá embaixo ainda. E ele falou, não, quero chegar no topo logo. Quero chegar logo, eu vou ser o campeão disso aqui. Cortou mais um pedaço, 2 metros de cruz. A cruz ficou sem 1,5 metro. Que era para ter 3,5 metros de cruz. Quando ele chegou lá em cima, ele viu que ainda tinha um precipício e que tinha que atravessar o caminho e continuava do outro lado, que era o paraíso. Aí ele falou, mas não é possível, rapaz, isso aí ninguém falou isso aí. Eu pensei que eu ia chegar aqui com a cruz, ia enfiar no buraco a cruz, ia ser pregado aqui, pronto. Né? Não. Aí outros veio chegando, pegou a sua cruz, colocou aqui no canto do barranco, o anjo do outro lado já ajudou a baixar aquela cruz lá, a pessoa atravessou. Aí veio o outro também, foi encostando, o anjo já foi ajudando a cruz. Ele ficou olhando, falou, mas rapaz, a minha tentou colocar dele, vai cair. Tá faltando 1,5 metro? Não tem condição, tinha que ficar pelo menos 0,5 metro para o lado do barranco de cá, 0,5 metro para o lado de lá para dar certo. Tava faltando 0,5 metro dentro do precipício para colocar dele. Aí ele procurou um lugar, procurou para cá, procurou para lá, foi caçando por meio do precipício, achou um lugarzinho mais acochado um pouquinho. Ficava 10 centímetros de cada lado só da cruz. Ele sortou, um anjo do encardido, acho que deve ter ajudado ele a baixar lá, encostou, porque sabia que ele ia. No que ele subiu, não aguentou, beira do barranco, caiu no precipício. E muitos estavam lá embaixo ainda com as suas cruzes, carregando, empurrando, pedindo ajuda para o Cirineu, Nossa Senhora. Quer dizer que, gente, essa cruz é a minha, é a sua, não adianta cortar, não adianta querer desistir. Ah, eu vou parar de ir na igreja, eu vou parar de ler a Bíblia. Você vai somente estagnar com a sua cruz. Você não vai chegar no Calvário lá, no momento do seu sacrifício. Quanto mais santo você for, mais rápido você morre. Sabia disso aí? Mais rápido você morre. Porque a gente não vai para o céu porque não está pronto. A gente não chega no Calvário porque a nossa cruz não conseguimos levar ela até lá ainda. Tem um caminho que tem que ser trilhado. Esse caminho você não pode passar por mim, eu não passo por você, você não passa por mim. Cada um de nós temos que passar. Cada um de nós temos a nossa cruz que nós temos que carregar. A nossa. E para quem
Deus dá a cruz, ele dá primeiro. O que Deus dá primeiro antes da cruz? O ombro. Antes dele dar a cruz, ele dá o ombro para você carregar. Então você não fica com dó de ninguém. Nós não podemos ter dó de ninguém. Você está vendo uma pessoa sofrendo, você pode saber, Deus deu a cruz para você. Deus deu força para esse ombro para você carregar. E só você, quem sabe, consegue carregar essa bendita dessa cruz. Ninguém mais consegue. Às vezes essa cruz pode pesar para você também, pode ser sua mulher, sua família, seu filho, um filho na droga, um filho que dá trabalho, pode pesar a sua cruz também. Mas muito mais, Deus ele está olhando e a nossa cruz é nossa, é minha, está dentro de mim, dentro de você. Eu tenho que carregar, eu tenho que me converter todo dia, eu tenho que mudar de vida. E no alto da cruz, Jesus no Calvário, na alto da cruz, e só ele poderia fazer isso que ele fez. Com essa chave que ele tem, que Adão, quando pecou, por isso que eu falo que Adão pecou, porque quem pecou foi Adão mesmo. E Eva também pecou, mas Adão pecou primeiro. Adão fez o quê? Quando Deus foi lá de tarde procurar ele estava onde? Escondido atrás de uma árvore. Ó, aqui não dá. Atrás de uma árvore. Você atrás de uma árvore, você vê o quê? Você vê para cima, você vê para baixo, vê do lado. O único lugar que você não consegue ver? Para frente. Adão, no pecado, se escondeu atrás de uma árvore. Jesus também teve que abrir as portas do paraíso, mas ele teve que se colocar numa árvore também. Mas só que ele não se colocou mais atrás. Ele se colocou na cruz, na frente. E ele via para frente, para cima, para baixo, para o lado. O único lugar que Jesus não conseguia ver, para onde que era? Porque Jesus, em 35.568 versículos que tem na Bíblia, 1.290 capítulos que tem na Sagrada Escritura, não tem um versículo que Jesus pergunta passado de alguém. Deus não quer saber de passado. 2 Coríntios 5,17, eis que eu faço nova todas as coisas. Apocalipse 21,5, eu faço nova todas as coisas. Eu renovo todas as coisas. Deus não olha passado. Deus não pergunta passado. Deus não quer saber de passado de ninguém. Deus quer saber o que você quer de mim hoje. Quer uma vida nova? Não peque mais. Não faça mais isso. Vamos para frente. Olha para mim. Vai no sacerdote. Apresenta. Vai. Caminha. Vamos caminhar. Me segue. Quer me seguir? Jesus ele sempre faz uma proposta. Nunca uma imposição. Jesus é uma proposta. Existe o céu e existe o inferno. Que aquele que me quiser, que aquele que me seguir, renunciar a sua vida por amor a mim, vai fazer o quê? Vai ganhar. Aquele que perder a sua vida nessa terra por amor a mim, vai ganhar ela de volta. Aquele que ganhar a sua vida nessa terra e querer usufruir nessa terra de tudo de bom que está aqui, e longe de Deus, ou então ficar fazendo só barganha com Deus. Ah, Senhor, o Senhor me dá isso, que eu faço isso. Com Deus não tem barganha. Você tem uma cruz para carregar, e aquele que não tem cruz para carregar, aquele que não tem vida dura nessa terra, não está no caminho de nosso Senhor Jesus Cristo. O caminho de nosso Senhor Jesus Cristo é um caminho de Calvário. De Calvário. E eu escutava essa semana, né? Alguém dizendo para mim assim, que o marido da Mariana, falando assim, né? Que está começando o nosso Calvário. Né? O que Calvário que não é, por exemplo, um câncer? Que Calvário que não é um câncer? Mas também, gente, que momento de conversão que não pode ser também esse câncer? Fala para mim. Hã? Que momento de conversão que não pode ser esse momento de dor, porque Deus tem o poder de tirar um bem maior de um mal. Só Ele pode fazer isso. Ele fez na cruz. Santa Brígida fala que ele levou 5.480 chagas no corpo dele. Vocês já viram no filme, vocês já estudaram um pouco, vocês viram como é que eram os apetrechos
que era 2 soldados que batiam ali no pretório de Pilatos, ali amarrado naquela coluna. Era um soldado de cada lado, os caras eram fortes, com aquele osso, era com osso, uns com osso, outros com um pedaço de chumbinho, que batia, já não era só o chicote puro, não. Aquilo arrancou a carne muitas vezes das pessoas que eram feito isso, de Jesus também, ficava mostrando os órgãos para fora. Tanto é que em Isaías 66 fala assim, Jesus na cruz era um verme, que todo mundo fazia assim, balançava a cabeça, ninguém conseguia olhar, pelado, na cruz ficava pelado. É uma vergonha. Para que era a cruz? A cruz do tempo dos romanos era para os bandidos, para os ladrões, para os assassinos, nunca para os romanos. Romano não era nunca pregado numa cruz. Era para os de fora, que aqueles que não aceitavam o regime, aqueles que não aceitavam o sistema. Eu não aceito o sistema desses romanos, eu não aceito, eu sou um homem livre, sou uma pessoa livre, posso ter minha religião, não preciso pagar esses impostos abusivos, morto na cruz. Nós estamos vivendo isso também hoje aqui no nosso país. Quanta coisa você é obrigado a fazer aqui, se você não faz, você começa a perder tanta coisa. Você começa a ser perseguido. Eu não posso falar mais, mas eu vou dizer para você. Nós estamos vivendo um comunismo no nosso país já há muito tempo. Em muitas situações, nosso país já é comunista. Em muitas situações, nosso país é uma ditadura. Não tem liberdade. Você acha que tem? Temos ainda para pregar, para falar de Deus. Ainda está tendo. E certas coisas, quando depende daquilo que você colocar na internet aí, te cortam na hora. Te corta o seu canal, te corta o que você está fazendo, corta a rede de televisão, isola você, arranca você. Porque tem um sistema por trás disso aí. Eles não querem que falem. Eles não querem que provoque eles. Que nem aconteceu na Coreia do Norte. Antes do Kim lá, tinha o vô do Kim. O pai do Kim. O pai do Kim chegou, teve a divisão da Coreia do Norte e da Coreia do Sul. Ele chegou para a Coreia do Norte e falou assim, ó gente, falou para os pastores, ó, eu vou deixar vocês livres aqui, a hora que nós separar as Coreias, vocês vão poder pregar, falem de Deus. Só não falem de política. Não se envolva com política, não fale de política. Fala de nosso Senhor Jesus Cristo, fala da fé, fala de Deus, fala da salvação, não fale de política. Dividiu a Coreia, primeira coisa que o pai do Kim fez, o vô do Kim, matou todos os pastores, os padres que tinha lá, incendiou tudo quanto é igreja. A primeira coisa que os comunistas fazem é acabar com a igreja. Porque nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que fala que você tem que ser livre. Que você pode ser livre. A palavra de Deus prega essa liberdade em Deus. E eles não aceitam. Porque contraria o roubo, a mentira, a falcatrua que eles fazem o tempo todo. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, no alto da cruz, ele falou 7 frases. 7 frases. E cada frase que ele tinha que falar, ele sabe que ele ficava apoiado naquele pedaço de madeira embaixo, ele tinha que levantar para falar. Por causa dos pregos, que se ele deixasse baixar muito também, ia arrancando, ia rasgando as mãos dele no prego. Ele tinha que agora ficar levantando. Jesus morreu asfixiado, sem ar. Ele para falar. E ele falou, Pai, é a primeira coisa que ele falou. Perdoa, porque eles não sabem o que faz. O povo judeu ali, aquele povo que estava ali, sabia o que estava fazendo. Os donos lá, os chefes lá, o Herodes, o César, aquele povo da época lá, tudo isso. Mas o povo ali, o povão, não tinha conversão ainda suficiente para saber. Então Deus falou, perdoa. E se não levasse esse perdão também, o Pai também não ia completar a obra da salvação. Hoje mesmo estará comigo no paraíso, Jesus falou para aquele bom ladrão. O outro blasfemou. Tira nós da cruz, você é Deus. O outro falou, rapaz, cala a boca. Você não sabe o que você está falando. Nós errou, nós pecou, nós deu trabalho. Nós está aqui, nós merece. Esse homem é santo. Aí ele aproveitou a oportunidade. Meu Deus do céu. É o próprio Deus que falou na boca dele. Falou, Senhor, a hora que o Senhor estiver no seu reino, lembra de mim. Aí Jesus olhou para ele, respirou de novo. Hoje mesmo. O Senhor vai estar comigo no paraíso. Depois, terceira frase. Filho, eis aí a sua mãe. Jesus, no alto da cruz, prega o evangelho. Aquilo que o Padre Léo fala lá morrendo de câncer. Pregue!
Jesus falou para Padre Léo porque Jesus tinha autoridade para falar. Jesus pregou no alto da cruz sem ar, pregado nas mãos, nos pés, com a coroa de espinho. Quem sabe o que é um corte na cabeça sabe como é que sangra, como é que dói. Aquilo lateja a cabeça. Imagina, Jesus com todas as pancadas, 5.480 golpes no corpo, todo cortado, dilacerado. Jesus pregando a palavra. Falou para o Padre Léo, prega, mas que jeito que eu vou pregar se eu não consigo sair dessa cama? Escreva! Mas Senhor, eu tô cego do olho, 25% do olho que eu tô vendo. Aperta certo aí nesse computador que aí vai abrir a letra. Aí Deus ainda falou para ele, toma varada, você só está buscando as coisas de baixo, busca as coisas do alto. Meu Deus do céu, o homem numa cama, morfina de 2 em 2 minutos aplicando na veia e Deus falando pro cara, prega. Agora nós que estamos aqui, desgrama, morre, desocupa a moita. Tá bom, tá bonito, tá inteiro. Não fala para ninguém, não fala de Deus pro seu funcionário, não fala de Deus na rua, não fala de Deus para ninguém. Ai, para que eu vou falar? Vou perder meu tempo. O que adianta? Ah, você é Deus, eu sou Deus, né? Para saber o coração de cada um. Mãe, eis aí o teu filho. Ali naquele momento, gente, era Jesus Cristo dando a mãe dele para nós e ele considerando a gente como filho. Em 5, meu Deus, por que me desamparaste? Esse momento aqui é o momento, um dos momentos mais tristes que Jesus teve na vida. Que Jesus nunca, ele tinha se separado do Pai. Por causa dos nossos pecados, das nossas misérias, das nossas transgressões, como diz Isaías, naquele momento ali o Pai virou as costas para Jesus. Falei, eu não posso com isso aí. Isso aí agora é um momento que é só seu. Aquela separação, pensa num pai unido com o filho. E aquele momento que o pai vira as costas. Agora é só você. Foi a maior dor que Jesus sentiu. Na alma. Da separação do Pai. Ele sentiu um inferno. Jesus sentiu o inferno dos nossos pecados ali, naquele momento, na cruz. Ele se separou do Pai por um momento. E ele fala, meu Deus, por que me desamparaste? Depois ele fala, eu tenho sede. Está consumado. Eu tenho sede, deram para ele anestésico da época. Ele não aceitou. Deram vinagre para ele, não aceitou. A boca seca. Já 1 dia e meio já que não bebia nada, não comia nada. Está consumado, sabe o que significa isso aqui? Telestai, em hebraico, significa dívida paga. Naquele tempo, quando alguém devia alguma coisa, tinha uma conta para pagar, compravam as terras, e aí ia diante do cartório na época, do promotor na época, sei lá, dos homens da lei na época, chegava, ele carimbava aquilo, assinava, fala, dívida paga, tá tudo certo, você não está devendo mais nada. Jesus, nesse momento, fala, tudo está consumado, significa dívida paga. Jesus pagou a dívida que era nossa, dos nossos erros, dos nossos pecados, para a gente entrar de volta no paraíso. Ele abriu o paraíso de novo. Ele abriu o paraíso. Aí depois ele fala a 7ª frase, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aí ele respirou, último suspiro, suas mãos. Cumpri a minha missão. Cumpri a minha missão. E aí depois aconteceu o quê? Aí você vai ver que esses homens aí que o povo está seguindo hoje, a maioria das pessoas segue muito mais esse povo, esses homens, do que a nosso Senhor Jesus Cristo. Sócrates, Platão,
Júpiter, Aristóteles. Você vai pegar um avião aqui e vai lá para a Grécia Antiga e você vai lá ver as estátuas deles e você vai ver também lá os lugares, os túmulos, onde está escrito restos mortais de Sócrates, restos mortais de Aristóteles, restos mortais. Você vai na França, você vai restos mortais de Nietzsche. Você vai lá na Alemanha, restos mortais de Lutero. Em Sartre, em Paris. Na Índia, você vai procurar lá na Índia restos mortais do grande líder indiano Gandhi. Restos mortais de Siddhartha Gautama, o Buda. Lá na Índia também, você vai encontrar. Você vai encontrar os restos mortais desses homens que muitos estão seguindo hoje aí, Nietzsche, Sartre, esses pensadores. Aí você pega um avião também e fala, vamos procurar então. Aí você pega um avião e vai para Jerusalém. Para em Jerusalém, desce um monte chamado Monte das Oliveiras, desce mais um pouco numa tumba de pedra, e quando você descer essa escadaria, você vai ver em letras garrafais escritas: ele não está aqui, que ele vive. Ele não está mais aqui, ele vive. Você não encontra restos mortais de Jesus, porque ele está vivo. Então o único que merece, o único que todo joelho se dobrará, que nem a palavra de 1 Filipenses 10:12, Filipenses 10:12. Toda boca professará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o único Senhor. Não existe outro. E a cruz, gente, a cruz não é vergonha para nós, não. A cruz da Igreja Católica, a cruz do cristão, é a cruz com Jesus na cruz. Os evangélicos protestantes, muitos deles, não gostam de Jesus na cruz. Eles não usam, pode ver. Eles só colocam a cruz. Não tem Jesus na cruz. Ele fala, não, mas Jesus já saiu da cruz. Não. Aqui é para mostrar que tudo que ele fez por nós, por mim, para você, e para mostrar que eu e você temos um caminho de cruz também para seguir. Nós não terminou nossa caminhada ainda, para nós descer da cruz. Não podemos descer de Jesus da cruz. Infelizmente tem muitas igrejas arrancando Jesus da cruz, católicas, colocando Jesus ressuscitado, tirando a cruz. Muitos lugares públicos tirando de prefeituras, faculdades, escolas, tirando a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, com Ele na cruz. Nós não podemos tirar. Ele é o nosso Senhor, o nosso libertador, o nosso Salvador. E é para Ele que todo joelho vai se dobrar, vai se curvar. Então feche seus olhos um pouquinho, se você quiser, se você puder. Peça para Deus a graça de você carregar a sua cruz também. E você seguir o seu Calvário. Com a graça de Deus, nós seguimos o nosso Calvário. A palavra de Deus ela é muito clara hoje, né? Se você quiser seguir. Se você não quiser também, é uma opção que você tem. Que eu tenho. Nós podemos dizer não a Deus. Mas não vamos ter, não tem como ter o céu em acréscimo. E, gente, quem sabe nós estamos também, que nem Santa Catarina de Sena teve a revelação. A tua vida está tão boa que Deus está pagando tudo que você fez para Ele. Só que não quer dizer que vamos ter o céu de acréscimo. Lázaro não teve nada na terra e ganhou o céu. Então cuidado com o que você anda pedindo para Deus. Cuidado com o que você anda desejando. O dinheiro é um Deus com D minúsculo. As coisas nesse mundo é um Deus com D minúsculo. Você tem pedido o céu para Deus? Você tem pedido para você ganhar o céu? Se você tem pedido para você ganhar o céu, você tem olhado pouco para essa terra. Desejado poucas coisas nessa terra. Você tem olhado mais para Deus. Mais para a sua conversão. Mais para a caridade. Santa Helena, mulher de Constantino. Santa Helena, depois da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, ela foi colocada de volta no trono
E o império que foi considerado cristão na época foi de Constantino. O imperador Constantino começou e colocou uma religião que não tinha até então. Que a Igreja Católica ia ser a religião de todo o Império Romano. Aí Santa Helena, na época, foi à Terra Santa procurar as relíquias. As maiores basílicas que tem na Terra Santa foi Santa Helena que fundou e colocou uma relíquia que ela encontrou. Ela pagou os arqueólogos da época, ela ficou lá e ela achou também a cruz. As 3 cruzes ela achou. Mas aí como descobrir qual era a cruz de Jesus? Eles colocaram as 3 cruzes enfincadas e pediam para as pessoas virem orar na cruz. Numa cruz, uma pessoa veio rezar, morreu na hora, seca, esturricada. Eles já pegaram aquela cruz e falaram, com certeza essa cruz é do mau ladrão. Botaram fogo nela, queimaram ela. Aí vinha muitos doentes, muitas pessoas necessitadas. Na outra cruz, não acontecia nada, nem bom nem mal. Eles tiveram discernimento, essa não é a cruz, é a cruz do bom ladrão. Não é a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, separou. Na cruz de Jesus, muitos eram curados ao tocar na cruz. No madeiro, aonde o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo escorreu. Muitas pessoas que estavam tristes ficavam alegres. Muitas pessoas deprimidas, depressivas, saravam. Muitos doentes foram curados. Aí Santa Helena descobriu que aquela era a cruz de Jesus Cristo, cortou um pedaço maior, levou para Roma, outro pedaço ficou lá para fazer uma basílica na Terra Santa. Enfim, a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, ela existe até hoje. Tem uma parte dela em Roma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estivemos e continuaremos unidos e reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.